Bom dia, igreja. Feliz sábado novamente. Da outra vez foi mais forte. E tinha menos pessoas. Feliz sábado. Agora foi bem melhor. É muito bom estarmos aqui mais uma vez. Quando o pastor falou que eu iria estar passando a mensagem dessa manhã, estamos começando hoje uma nova série de sermões. E essa série tem como título O Contador de Histórias. Então todo sábado aqui nós vamos estar falando sobre alguma parábola de Jesus. E o pastor chegou e falou para mim: você tem alguma parábola que você gosta mais? Aí eu falei: tenho. Eu gosto da parábola do filho pródigo. E ele falou: que bom. Não vai ser essa que você vai pregar, não. E ele me passou a parábola do fariseu e do publicano. E eu fiquei pensando, de todas as parábolas que tinha ali para ser pregada, essa era que eu menos tinha muito conhecimento ou profundidade no assunto. E eu falei: vai dar errado isso aí, não vai dar certo. Mas eu acredito que Deus, Ele trabalha da forma correta, né? E quando Ele me deu esse sermão, não era para eu falar do que eu sabia, era para eu aprender mais sobre esse assunto. Então esse sermão, ele não é para vocês, esse sermão primeiramente ele foi para mim. Eu só tive um spoiler antes de passar para vocês. E modéstia à parte, até porque não fui eu que fiz esse sermão, foi o pastor. Esse sermão a gente precisa escutar ele, tanto você quanto eu. Isso eu tenho certeza absoluta. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 18, verso 9. Pode deixar a sua Bíblia aberta em Lucas 18, porque o nosso texto vai ser somente em Lucas 18. Lucas 18, verso 9. Antes da gente começar a ler a Bíblia, vamos fechar nossos olhos mais uma vez para orarmos. Grandioso Deus, Santíssimo Pai, estamos aqui de coração aberto, Senhor, para que Teu Santo Espírito possa estar trabalhando nele agora. Eu quero te pedir uma bênção especial sobre mim, Senhor, para que as palavras que saem da minha boca agora não sejam as minhas palavras, e sim as suas palavras, Senhor. Eu sei que às vezes algumas mensagens são difíceis para o nosso coração, mas são necessárias, Senhor. E eu acredito que essa é uma delas, Senhor. Esteja comigo e que o Teu Santo Espírito possa estar me guiando e também possa estar guiando as pessoas aqui agora, neste momento. Isso é que eu te peço, te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Então aqui em Lucas 18, verso 9, nós vamos hoje nos apegar só do 9 ao verso 14. Mas agora vamos ler só o verso 9. Alguém pode ler para mim somente o verso 9? Obrigado. Então, para quem Jesus, ele tinha várias plateias, mas essa plateia era uma plateia bem específica. Eles desprezavam os outros, eles confiavam em si mesmos e eles se achavam muito justos, né? Então essa era uma plateia muito específica que Jesus estava falando. E quando a gente fala para uma plateia que já acha que sabe de tudo, é muito difícil. Mas Jesus sabia exatamente o que ele precisava falar para aquelas pessoas. E Jesus, ele estava ali, ele queria redefinir o que era justiça, porque as pessoas tinham um senso de justiça, mas Jesus, ele veio redefinir, ele veio mostrar a diferença da justiça divina e a justiça humana. E a base da justiça divina, ela é o amor.
E tem uma frase que a gente fala que Deus, ele é amor, mas ele também é. E quando a gente fala isso, parece que são coisas opostas. Deus é amor, mas ele também é justiça. Mas aí vem aqui Jesus falando que a base da justiça divina é o amor. Então elas são coisas relacionadas, elas andam juntas uma com a outra. Elas não são coisas separadas. E o interessante é, Jesus ele geralmente ele não ia confrontar as pessoas diretamente. Ele não era muito ativo. A gente vê ali a parte do santuário, que ele entra no santuário e ele acaba derrubando aquelas barracas que tinham comércio. Mas aquilo ali não era o usual de Jesus. Ele geralmente não era daquela forma. Ele era mais calmo, mais manso, mais tranquilo. Mas ele veio contar essa parábola exatamente para pegar algumas pessoas ali, para mexer com essas pessoas. E por que ele fez isso? Primeiro, tinha algumas coisas dessas pessoas que era muito forte naquela época, que era a hipocrisia. Hoje a gente sabe que quando a gente chama alguém de fariseu, a gente está chamando essa pessoa de hipócrita. É um xingamento cristão, é você chamar aquele que ele é um fariseu. E outra coisa ele via aquele problema naquela época, mas ele também sabia que isso seria um problema que podiam passar séculos, que ainda continuaria acontecendo. As pessoas, elas se achariam, elas iriam para a igreja, elas achariam que eram melhores do que realmente são. E Jesus ele queria muito tocar no coração dessas pessoas. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, para levantar a mão. Quantos aqui acham que o orgulho ele não é um pecado do tamanho de um assassinato, de um adultério, de um roubo? Quantos acham que o orgulho é um pecado menor? Não é tão grave assim? Tem alguém que acha? Quantos acham que o orgulho está na mesma prateleira dos assassinatos, do roubo, do adultério? Ok, algumas pessoas acreditam que está na mesma prateleira. E quantos acham que o orgulho ele é mais perigoso do que o assassinato, do que o adultério, do que... Ok, estamos meio divididos entre as duas últimas opções. Mas vamos ver aqui o que Ellen White fala em Parábolas de Jesus, página 154. Nada é tão ofensivo a Deus, nem tão perigoso para a alma humana como o orgulho e a presunção. De todos os pecados, esse é o que menos esperança incute e o mais irremediável. Então, nós vamos falar mais à frente, mais especificado sobre o orgulho. Então, nós podemos ver que o orgulho, ele tem um problema muito grande. Nós vamos falar mais para frente sobre isso. Agora, vamos ler Lucas 18, verso 10. O que vem falando no verso 10? Alguém pode ler, por favor? Ok, obrigado. Então a gente pode ver aqui que nós temos o principal são esses dois homens, o fariseu e o publicano. Vendo de uma forma geral, a gente pode perceber que eles são relativamente iguais. Os dois foram para o santuário no mesmo dia, eles participaram do mesmo culto, eles participaram adorando, fazendo uma oração, só que existem coisas que são diferentes entre os dois. Por mais que, basicamente, eles estavam fazendo a mesma coisa, no interior de cada um, era muito diferente o coração de cada um. E Jesus, nessa parábola, ele quer mostrar que Deus ele não observa apenas onde estamos. Ele observa quem somos quando estamos ali. Então,
o fariseu e o publicano, eles estavam dentro do templo, fazendo a sua adoração, mas o que cada um era ali dentro era muito diferente. O fariseu, ele estava cheio de si e ele somente foi no templo para mostrar quem realmente ele era. Já o publicano, ele subiu no templo totalmente vazio de si. E quando a gente trabalha com os jovens, às vezes, principalmente aqui nos Estados Unidos, porque os jovens que nasceram aqui, eles às vezes têm alguns pensamentos diferentes dos que nasceram no Brasil, né? E eles já me perguntaram algumas vezes, o que é isso, o que é aquilo? Então, quem que é o fariseu? Vamos mais a fundo agora sobre quem é o fariseu. Apesar de o fariseu hoje em dia ser sinônimo de hipocrisia, no tempo de Jesus não era assim. O fariseu era uma pessoa honrada, era uma pessoa que tinha um cargo relativamente bom ali dentro da igreja, né? Quando a gente pega o nome fariseu, ele tem como significado separado. Então, o fariseu ele era separado para algo específico. Ele tinha mais contato da Bíblia, ele estudava mais as Escrituras, ele se dedicava mais na igreja. E nós temos, será que todo fariseu ele era ruim ou mau? Na Bíblia a gente tem alguns exemplos, tanto de alguns fariseus que ajudaram Jesus. Nós temos ali a história, a gente não precisa ler, mas nós temos uma história em Lucas que diz que Herodes queria matar Jesus, estava procurando Jesus. E alguns fariseus encontraram Jesus antes e falou, sai daqui, fuja, que Herodes quer te matar. E nós temos também o principal fariseu, talvez o mais conhecido, né, no meio cristão, que foi Nicodemos. Ele tinha toda a carga dos fariseus, ele tinha todo o conhecimento dos fariseus e a cultura deles também, mas quando ele descobriu Jesus, quando ele teve o primeiro contato com Jesus, ele falou, tem algo diferente nisso aí. E mesmo que foi escondido o primeiro encontro, porque ele não queria ser associado com Jesus ainda, só precisou de um encontro para Jesus mudar a vida dele. E agora nós temos o publicano. Quem era esse tal do publicano? A gente sabe que naquela época os judeus eles estavam sendo subjugados por Roma. Então Roma tinha conquistado ali Israel. E quando eles conquistaram, eles falaram o seguinte, nós vamos deixar vocês aí tranquilos, nós vamos pôr segurança, mas nós vamos cobrar uma taxa, um tax de vocês. E nisso tinham duas opções, ou eles escolhiam alguém para fazer o recolhimento de tax, ou alguém do povo falava, não, eu posso fazer isso. Só que quando eles faziam isso, independente das duas opções, se ele era escolhido ou se ele se voluntariava, o povo via com maus olhos. Isso já era um ato de traição contra a pátria. Então, qualquer publicano, ele era totalmente odiado pelos judeus. Ninguém queria ser visto ou associado com um publicano. Só que Jesus ele veio para quebrar parâmetros, não é mesmo? E quando a gente vê aqui na história de Jesus, nós temos um publicano muito perto de Jesus. Nós temos Mateus. Mateus era um ex-publicano, um ex-cobrador de impostos, que Jesus ele chama para ser o seu discípulo, para estar andando com ele dia a dia. E foi sem querer, foi totalmente aleatório, mas o Kleber falou do outro publicano aqui, na historinha das crianças, que era Zaqueu. Zaqueu era outro publicano que também só precisou de um encontro com Jesus para ser transformado. E por que eles eram tão odiados assim? Porque hoje em dia nós temos os nossos cobradores de impostos também, e eles não são tão odiados, né? Mas é o seguinte, Roma, vamos supor, vamos imaginar aqui,
Roma chegava para mim e falava: Igor, você vai ser o cobrador de impostos de Denbury e de Bethel. Eu falei: ok. Então eles falavam: toda vez que for a data específica de cobrar impostos, nós queremos no mínimo $10.000. Porque se não tiver $10.000, você vai ter problema com a gente. E o publicano falava: tá bom então. O que ele fazia? Naquela época não tinha tecnologia, não tinha um sistema de contabilidade muito avançado. Então ele trocava muitos números, colocava taxas que talvez não existiam. Então, vamos supor, se ele cobrava $10.000 de taxa para dar para Roma, no final daqueles dias que tinha que pagar a taxa, ele tinha $20.000. 10.000 ia para Roma e 10.000 ficava com ele. Então ele roubava o povo, por isso que eles eram tão odiados. Eles eram considerados mesmo traidores e ladrões. Agora, vamos ler, eu vou pedir alguém para ler de novo, Lucas 18, 11 e 12. Obrigado, Kleber. Então a gente vê aqui qual que era o problema do fariseu. Ele jejuava, ele dava o dízimo, ele ia para a igreja, ele não era adúltero, ele não era ladrão. Qual que era o problema dele então? Nós vemos que a motivação dele estar ali adorando não era glorificar ou honrar a Deus. Quando a gente olha aqui para a oração dele, a partir, no verso 11, ele fala: ó Deus, graças te dou. E é só isso que tem a ver com Deus. Mas ele dá graças porque Deus fez algo por ele, ou porque ele é alguém muito importante ou diferente dos outros. Então nós vemos aqui que a oração ela começa: ó Deus, mas não tem nada a ver com Deus. Ele está dando graças por ele ser quem ele é. Não porque Deus agiu na vida dele ou fez algo diferente com ele. E nós vemos aqui: eu jejuo, eu dou dízimos, eu não sou como outros. Aquilo ali não era uma oração. Aquilo ali era uma autodeclaração que ele era superior espiritualmente aos outros. Ele transformou aquela oração numa comparação com os outros. E será, a gente não precisa responder, mas será que a gente já passou por situações que a gente procurava os defeitos nas outras pessoas para nos acharmos melhor? Será que a gente já viu algum irmão fazendo algo de errado e em vez de ir lá ajudar ou fazer alguma coisa, a gente só ficava olhando e falando: ainda bem que não sou eu. Será que isso já aconteceu nas nossas vidas? Quando a gente se compara com outras pessoas, a gente geralmente faz isso para a gente se sentir melhor, se sentir mais bem, como eu posso falar? Quando a gente se compara com um ladrão, com um traficante, com alguém que está preso, é muito fácil, porque a gente está se comparando por baixo. Mas quando a gente se compara com Moisés, com Elias, com Abraão, com Isaac, aí o parâmetro muda. E o Kleber, a gente geralmente fala isso no Desbravador, porque quando a gente se comparar por baixo, é muito fácil, né? É muito melhor a gente ser o pior entre os melhores do que ser o melhor entre os piores. Mas o fariseu ali, ele preferia ser o melhor entre os piores. E nós temos aqui só, a gente vê que ele jejuava 2 vezes por semana.
E uma conta básica aqui dava mais ou menos 104 vezes no ano. Praticamente 1/3 do ano ele passava jejuando. Imagina quanto que ele não devia se achar santo. Só que Deus, Ele trabalha de uma forma diferente. O que a gente precisa entender hoje é que em Deus Ele importa, não é com o que a gente se parece. Ele importa com o que está dentro do nosso coração. É isso que é importante. E olhando para o nosso coração hoje, será que nós não temos um pouco de fariseu dentro de nós? E se você falar, não, eu não tenho nem um pouco de fariseu dentro de mim, então é pior do que a gente imagina. Você tem muito mais de fariseu do que você pensa. Às vezes, como adventistas mesmo, nós nos sentimos superiores às outras religiões, porque nós temos a revelação, porque nós somos o povo da Bíblia, porque nós somos o povo do final dos tempos. Mas esse não é o que Jesus quer para nós, não é o pensamento que Jesus quer para nós. O orgulho espiritual, ele sempre produz duas coisas. Primeiro, é exaltação própria. E segundo, é o desprezo pelos outros. E quando Jesus veio, Ele pegou os 10 mandamentos e simplificou em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E é exatamente o contrário dessas duas coisas aqui que eu falei. Quando você tem orgulho espiritual, você exalta a si próprio. Então você não ama a Deus sobre todas as coisas. E você desprezando os outros, você não ama ao próximo como você ama a você mesmo. Tem uma história que um homem, ele foi comprar um terno. E ele comprou um terno bonito, branco, todo perfeito. Estava no plástico ainda o terno. E ele chegou todo orgulhoso em casa, falando para a mulher dele, olha esse terno lindo que eu comprei aqui. Não tem um defeito, perfeito. E a mulher, mais experiente, pegou uma luz bem forte e colocou sobre esse terno. E quando ela colocou sobre esse terno, apareceu um monte de defeitos, apareceu um monte de manchas. E ele ficou assim, não é possível, esse terno era tão perfeito. E é exatamente isso que acontece com o nosso coração quando a gente chega perto de Jesus. Os defeitos, eles estavam ali no terno? Ou foi a luz que criou esses defeitos? Os defeitos já estavam ali no terno, certo? A luz somente mostrou aqueles defeitos. E nosso coração também é cheio de defeitos. E quanto mais longe de Jesus a gente está, mais santo a gente acha que é. E quanto mais próximo a gente está da luz, que é Jesus, mais os nossos defeitos vão aparecer. E quando a gente toma o caminho que Deus quer para a nossa vida, o caminho que Ele deseja, eu paro de olhar para o coração dos outros e eu começo a olhar para o meu coração. Como que está meu coração hoje? Será que eu tenho um pouco de orgulho, um pouco de preconceito? Você se compara com alguém para se sentir melhor? Se você tiver um pouco dessas coisas que eu falei, ore a Deus, falando assim, Senhor, o meu coração é mau, não conheço o coração dos outros, mas eu sei que o meu coração é mau. E é exatamente nesse ponto que a salvação começa. Porque ninguém vai ser salvo porque é bom, ninguém vai ser salvo porque merece, ninguém vai ser salvo porque ele parece muito espiritual. Nós seremos salvos somente pela graça de Jesus Cristo. E eu posso te falar 2 coisas que Jesus nunca fez e Ele nunca vai fazer. Jesus nunca pecou. E outra coisa, Jesus nunca rejeitou um coração verdadeiramente arrependido. E o problema do fariseu, ele não era pecar demais. O problema do fariseu não era ter pecado demais, e sim
ele achava que tinha pecado de menos. Esse era o verdadeiro problema do fariseu. Agora eu quero que a gente continue lendo no verso 14. Se alguém puder ler, por favor. Desculpa. Verso 13. Obrigado. Então aqui a gente vê a diferença já é grande, né? O publicano, primeiro ele nem olhava para frente, ele nem levantava a cabeça, enquanto o fariseu estava ali de pé, como se fosse um pavão, para todo mundo ver o que ele estava fazendo. O publicano, ele estava num canto, ele não olhava direito para frente, ele não se comparava com ninguém, ele apenas reconhecia: eu sou pecador. E o fariseu, ele escondia o seu pecado atrás da religião. Já o publicano, ele expunha a necessidade da graça de Jesus. Ele reconhecia qual era o estado da vida dele. Ele sabia que ele tinha problemas, que ele talvez não era honesto. Ele sabia que a vida dele estava passando por várias dificuldades, mas ele reconhecia que Jesus poderia resolver esse problema na vida dele. E talvez a gente aqui falava também, aqui também falava que ele batia no peito dizendo: ó Deus, se propício é a mim, ser propício a mim, pecador. E a gente sabe que na cultura antigamente, na cultura do povo dessa época, tinha algumas coisas muito específicas que eles faziam para mostrar que eles estavam tristes, para mostrar que eles estavam desesperados ou angustiados. A gente pode ver ali em Jó que ele rasga suas roupas, joga cinza em cima da sua cabeça para mostrar a angústia que ele estava. E aqui mostra que ele batia no peito. E na Bíblia, somente duas partes da Bíblia mostram essa expressão de bater no peito. Que uma é nessa história que Jesus está contando, e a outra é quando Jesus estava ali indo para o Calvário. Jesus sendo levado para ser crucificado. Então, nós vemos que são dois adoradores, estão no templo, mas são totalmente diferentes. Então, o que nós podemos continuar aqui no verso 14. Eu vou ler agora o verso 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Então a gente pode ver que o fariseu, ele chega cheio de si dentro do templo, se achando muito importante, achando que sabe mais do que os outros, que é melhor do que os outros, mas ele volta para casa do mesmo jeito que ele veio ao templo e muito distante de Jesus, e ele nem percebe que ele está distante de Jesus. Já o publicano, ele vivia em pecado, ele sabia que ele era pecador, ele volta totalmente justificado. Ali ele vai para pedir perdão, e ele volta justificado porque ele acredita que Jesus pode transformar a vida dele. E tem uma história também que um repórter pergunta para um entrevistador, para um alpinista, para um alpinista que ele era muito experiente, já tinha subido em várias montanhas, já tinha muita experiência em subir montanhas. E ele pergunta: qual é o ponto mais perigoso de uma escalada? O repórter já pensou, muito provavelmente é o início ali da subida, quando começa a ficar difícil, ou é quando está tendo uma tempestade. Mas o alpinista diz o seguinte: o momento mais perigoso é quando eu começo a acreditar que eu não posso cair.
E foi exatamente isso que aconteceu com o fariseu. Ele estava numa situação que achava que não podia cair, mas ele estava em queda livre. E isso continua acontecendo hoje. A gente pode ver que em muitas igrejas a gente tem pessoas que se parecem muito espirituais, eles mostram ser santos, mas a convivência dele com Deus não é boa. Às vezes ele nem tem. Hoje nós vivemos numa sociedade em que nós precisamos parecer santos e não ser santos de verdade. Eu preciso estar aqui na frente da igreja para parecer santo, eu preciso estar na internet parecendo santo, mas a santidade de verdade, ela não é visível, e sim ela está dentro de nós. É só Deus que pode ver a santidade de verdade. E será que os homens, eu vou dar alguns exemplos aqui da Bíblia que foram heróis, que foram grandes pessoas, realmente grandes pessoas espirituais, e o que essas pessoas faziam? Ali em Isaías 6,4, Isaías clama assim: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Pedro, um dos discípulos, disse: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Paulo, um dos grandes escritores aqui do Novo Testamento, diz o seguinte: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. A verdadeira espiritualidade, ela produz humildade, ela produz quebrantamento do coração, ela produz a dependência de Deus e ela produz amor também. E talvez hoje eu esteja falando aqui para dois tipos de adoradores. Um seria como o fariseu, que chegou aqui todo religioso, com seu terno bonitinho, que é politicamente correto, que ninguém tem nada para falar dessa pessoa. E isso era o fariseu. Mas, infelizmente, pode estar longe da graça. Ou estou falando também para alguém que se identifica mais com o publicano, que sabe que tem problemas, que a sua vida não é um mar de rosas. Não esconde isso de ninguém, mas pede perdão a Deus. Ele pede que Jesus transforme a vida dele. E eu tenho uma notícia boa. Independente de qual desses dois você se identificar, Jesus ele não rejeita nenhum de vocês, nenhum de nós. E Jesus quer salvar a todos, até mesmo os fariseus. E a cruz ela não foi construída para pessoas perfeitas, ela foi construída para pessoas arrependidas. Vocês lembram que eu falei que o fariseu ele entrou cheio de si dentro do templo, mas ele saiu do templo igual ele entrou, somente cheio de si, não tinha nada do Espírito Santo ou de Deus nele. Já o publicano, ele entrou vazio de si e ele saiu totalmente preenchido pela graça de Jesus. E agora, para finalizar o nosso sermão dessa manhã, nós temos uma oração. Eu vou começar a fazer essa oração, que está em Salmos 51. Se alguém quiser ler também, Salmos 51, 1 a 3. Quero pedir que os irmãos fiquem de pé e fechem os olhos para a gente orar. Eu vou começar a ler a oração e depois já vai continuar a oração. Então só fique de pé e fechem os olhos, por favor. Davi diz o seguinte: oremos. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões,
Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Senhor, estamos agora aqui de corações abertos, Senhor. Sabemos que não merecemos, sabemos que somos pecadores, mas somente a Tua graça pode nos redimir e nos limpar, Senhor. Que possamos ter um coração quebrantado, Senhor. Que o Senhor possa quebrar o nosso orgulho. Que se dentro do coração de alguém aqui dentro tiver esse orgulho, que o Teu Santo Espírito possa acabar com isso nesse momento, Senhor. Sabemos que o orgulho ele é muito difícil, porque quem tem o orgulho espiritual, ele não acredita que tem, ele não aceita que tem, e ele sempre vê o orgulho em outras pessoas, mas ele nunca vê em si próprio. Que isso não possa acontecer com nós dentro dessa igreja, Senhor. Que possamos saber que somos pecadores, que possamos pedir perdão pelos nossos pecados, e que possamos ser totalmente fiéis a Ti, Senhor. E termos no coração também que, independente se nós parecemos hoje mais com o fariseu ou mais com o publicano, o Senhor pode nos salvar se pedirmos perdão, Senhor. Eu quero Te pedir também uma bênção especial sobre o alimento que vamos ter nessa manhã. Isso é que eu Te peço, Te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.